A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus, shalom. Peça para o Senhor ir sondando o seu coração, transformando, enquanto você ouve a bendita e santa palavra de Deus. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios, a partir do versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele pode revelar o coração de Deus. Olha as 3 áreas que o homem foi detonado na alma, né, meus irmãos? Adão e Eva pecaram e perderam a visão espiritual, a audição espiritual e um coração que percebe e adora a Deus. Amém. A visão física vê apenas 1% do quadro, não consegue ver o mundo espiritual. Só com os olhos da fé, só com os olhos do Espírito, eu posso ver a presença de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus. Coisa tremenda, pessoal. Só com os ouvidos do Espírito eu posso ser guiado pelo Espírito Santo e saber, por revelação, os segredos, amigos íntimos. E só com um novo coração eu consigo crer, confiar e praticar. Como Deus disse lá na antiga aliança, em Ezequiel 36:26, eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne, que pode crer, confiar e obedecer. Coisa tremenda, né, meus irmãos? Esses sentidos espirituais estavam mortos desde a queda de Adão e Eva. Então agora nós temos, como Jesus disse, eu só falo o que eu ouço o meu Pai dizer, e eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Coisa tremenda, meus irmãos, é ter os sentidos espirituais abertos pelo Espírito Santo, para ver como Deus vê, sentir como Deus sente e fazer o que Ele faz, imagem, semelhança e domínio. Oh, meus amados irmãos, um coração cheio de misericórdia, poder, a sabedoria, a direção do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, meus irmãos. O Espírito Santo abre então essa dimensão dessa batalha espiritual que nós estávamos perdendo, porque fomos feitos um pouco menor que os anjos. Mas de glória e honra nos colocasse bem acima de principados e potestades. Nós em Cristo somos muito superiores aos demônios, mas nós na carne somos alimento para a serpente, né? Nos tornamos vulneráveis. Somos o pó que a serpente manipula como ele quer, né? Então, meus amados irmãos, vamos nessa série, essa semana, estudar sobre como, com a ajuda do Espírito Santo, estar recebendo revelação e se destrava, né, no coração para conseguir confiar também e a se destravar no praticar, meus irmãos, a liberação. Atos 19:11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais extraordinários. Essa capacidade, meus irmãos, como diz aqui em 1 Coríntios 2, de perceber as coisas espirituais que estavam ocultas, né? O mistério Cristo em nós, esperança da glória, sua presença, que traz consigo todos os recursos da graça imensuráveis, inesgotáveis, faz com que estejamos em extrema vantagem agora, compreendendo esses recursos. A compreensão da unção, que é a liberação do Espírito, a manifestação da glória, a confirmação soberana, a compreensão nos ensina a cooperar com Deus, como Moisés, quando ele viu os sinais de Deus na vida dele, quando Deus lhe deu poderes e ele viu, isso o motivou a ir diante de Faraó a fazer sinais para tirar aquele povo do Egito. Então veja que quando percebemos Cristo em nós, esperança da glória, começamos a nos tornar ousados para realizar as mesmas obras e maiores. João 14:12. É maravilhoso que o que Deus faz em nós, Ele pode fazer através de nós, mais e mais e mais. É de glória em glória, sabe, meus amados irmãos? E esta percepção cada vez mais, porque é gradativo, né? Do quanto o Espírito Santo é maior. Maior é aquele que está em nós, diz em 1 João 5:4-5.
do que aquele que vem contra nós. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Essa revelação gradativa, meus amados irmãos, é maravilhosa porque nos torna ousados, nos torna conscientes de que esses recursos estão fluindo através da nossa voz. Essa unção que flui através da nossa voz é domínio, é virtude. Se Jesus é diferente, os fariseus disseram. Que doutrina é essa nova, que ele fala e o mundo espiritual obedece? Ele manda e os espíritos imundos saem, as doenças desaparecem. Fala com os ventos, com as ondas, circunstâncias visíveis, com a febre. Transforma água em vinho, multiplica pães. Então, esse desempenho de Jesus é esse que nós ganhamos pela presença do Espírito Santo. Era o que nós precisávamos. A lei estava enferma pela carne, então o homem não conseguia cumprir a palavra. Mas o Espírito Santo veio habitar em nós para nos ajudar em nossas fraquezas, para que com o desempenho dele, o qual nós chamamos justiça, por isso que somos justiça de Deus, o desempenho dele, em nós produzindo santificação progressiva e através de nós produzindo sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Glória para o seu nome. Oh, maravilha! Edificarei a minha igreja, diz o Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Quando aqui em João 16:13, que ele nos guiaria em toda a verdade, coisa tremenda, meus irmãos. O Espírito Santo destravando o entendimento, nos levando a crer. É como de 2 Coríntios 4:13, temos esse espírito de fé, por isso falamos. Ele destrava a nossa compreensão, o nosso querer efetuar, Filipenses 2:12-13, no sentido de que nós conseguimos crer, porque vamos percebendo, né? E essa percepção, o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. Nós vamos buscando render sua justiça, limpando nosso coração, e ele vai esclarecendo quem ele é em nós e através de nós. Isso produz no nosso coração a capacidade de crer. Puxa, estou suprido. Deus em mim é maior. Lembra quando Davi chegou a essa conclusão? O Deus que me livrou do urso, me livrou do leão, me livrará desse gigante. Então, aí nós vemos a motivação de enfrentar o mundo espiritual, sabendo que não estamos sozinhos, mas que aquele que nos banca e nos confirma é Deus. É maravilhoso, porque aí nós temos uma percepção da extrema vantagem que temos. Estamos sentados bem acima de principados e potestades. A sua presença destrava o nosso coração para confiar, para conseguir, né, ter uma fé esclarecida de tudo eu posso, naquilo que ele me chamou a fazer. Então nós vamos como Moisés, né? Deus disse: Moisés, você vai como Deus diante de Faraó, ou seja, aquele que vai resolver a situação. O meu poder está na tua vida, a minha presença, a glória é do Senhor. O poder é do Senhor. Moisés só vai mover esse poder, só vai manifestar esse poder, só vai liberar esse poder, ser um canal, coisa maravilhosa. E à medida em que Deus revela isto, nós vamos ter uma fé esclarecida e o coração vai conseguindo crer e se transformará em obras. Sem dúvida, meus amados irmãos, à medida em que eu sei que Deus colocou virtude na minha voz e que isso pode abençoar as pessoas, e eu olho as pessoas com um olhar de amor, compaixão, é claro que a fé sem obras é morta. É claro que eu serei destravado, né? Cada vez mais. Essa compaixão gera uma ação correspondente. Como o pastor Cláudio pregou outro dia, a fé é acompanhada de atitude. Ela é acompanhada desse movimento de transformar a fé em obras. Coisa maravilhosa, né? Porque aí o que acontece, quando eu tenho uma fé esclarecida e me compadeço, lá em Marcos 1, 40-41, Jesus diz: eu creio, eu quero te curar, rapaz. Estendeu as mãos e o enfermo foi curado instantaneamente. Então aí você vai ver que a pessoa vai ser destravada em liberar a unção. Você vai ver níveis cada vez maior, onde a pessoa, porque ela crê que Deus mandou, né, autorizou, ungiu ela para curar enfermos, ela vai começar a pôr a mão nos enfermos, vai começar a acontecer cura, libertações, pessoas vão prosperar, pessoas vão largar o pecado, o mundanismo. O que nós vamos ver, sem dúvida, vai ser a liberação cada vez maior, porque à medida em que eu percebo a unção na minha vida, e eu sei que essa unção é para a glória de Deus e para libertar vidas, né? Como diz em Isaías 61, o Senhor me ungiu para
curar, libertar, consolar, levar os pecadores ao arrependimento, impactar vidas, é óbvio que isso transformará em liberação dos rios de Deus.